nome da pregação de hoje é o Criador por trás da criação. A gente continua aqui na nossa exposição do livro de Salmos, Salmo capítulo 19. Vamos lá, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Até aí. A natureza, como um pregador sobre o nosso Deus. Essa é a apresentação que o salmista está fazendo sobre a natureza. Ela proclama, ela discursa, sem voz, ela fala. E ela fala o quê? Que por trás de uma criação inteligente, extremamente afinada como a nossa, só tem uma explicação. Há uma mente inteligente por trás de tanta inteligência que podemos ver na natureza. Os romanos e os judeus tentaram calar Cristo e a igreja por meio de prisão e de cadeia. Darwin e os materialistas tentam calar essa outra testemunha sobre Jesus, essa outra testemunha sobre Deus, a natureza. Eu falei aqui, dei vários exemplos e argumentos de como a natureza é complexa, para mostrar que não faz sentido algum acreditarmos que tudo isso veio por meio de explosão e de seleção natural, e que através dessa grande explosão as coisas se auto-ordenaram espontaneamente, por acaso, ao longo de bilhões e bilhões de anos. Nada disso, dessas teorias, seja do Big Bang ou da evolução, nenhuma delas podem ser vistas na natureza. Nada. Tudo o que as leis que conhecemos hoje, a observação natural, tudo nos mostra que é impossível. Aí, obviamente, eles dizem, não, é porque há uma singularidade lá na criação de todas as coisas. Ou seja, o que eles estão dizendo para nós é, o universo hoje ele tem um monte de leis, mas o próprio surgimento do universo não respeita nenhuma dessas leis. É uma doideira. E como Popper disse, um filósofo da ciência, aquilo que não pode ser investigado não é ciência. Aquilo que não pode ser refutado não é ciência. Um critério para determinar o que é ciência. O que de fato é ciência? Um critério. Ela tem que passar pelo teste da falsificabilidade. Algo pode ser falseado, ou seja, nós podemos conferir se isso é verdade ou mentira? Se não podemos, não é ciência. Para ser ciência, nós precisamos poder investigar. E a gente não pode investigar a evolução. Não podemos investigar a evolução nem o Big Bang, porque eles dizem, não, olha, foram bilhões de anos. Nós mostramos para eles, nós vamos ao laboratório e mostramos, nada evolui. Aquilo que nós observamos no laboratório, nada evolui. Aí sabe o que eles dizem? Não, é porque são bilhões de anos. Ora, ninguém pode observar algo por bilhões de anos, porque nós não vivemos esse tanto de tempo. Ou seja, para acreditar no darwinismo, você tem que dar um salto de fé no escuro. Isso não é ciência. Isso não é ciência de forma alguma, disse Popper em seu livro Conjecturas e Refutações. Semana passada eu falei, então, dei alguns exemplos disso. Eu falei, por exemplo, do Sol. Extremamente organizado, no lugar certo, do tamanho correto. Se ele estivesse mais longe ou mais próximo de nós, não haveria vida na Terra. Se o Sol não fosse exatamente como ele é, a água seria congelada e indisponível para uso. Olha outro processo fabuloso da natureza. A fotossíntese. Através da energia solar, os organismos, eles transformam essa energia em glicose. E é isso que os mantém vivos. Tudo isso através do nada. Toda essa organização meticulosa através do nada. Faz sentido. E a Lua? Olha, isso aqui é uma matéria super interessante. Se a Lua se afastasse da Terra, um pouco só. Olha o que declara uma revista científica não cristã. Dias de 48 vezes mais longos. À noite, todos morreriam de frio. De dia, ninguém suportaria o calor. No litoral, ventos de 200 km por hora. Seria uma brisa comum. Sinal de vida, esquece. Não sobraria quase nada, a não ser bactérias e vermes super resistentes. A natureza é
a revelação da glória de Deus. A Terra girando sobre o seu eixo, fazendo uma volta de 24 horas, no período de 24 horas, ao redor do Sol. Isso possibilita a vida na Terra. Mas tudo isso, o tempo preciso, o tamanho, a localização, tudo isso por acaso. É loucura. Não faz sentido algum. Não vemos nada disso na natureza. Quando nós observamos a natureza, nós não vemos nada disso. Mas eles querem que eu e você creiamos que toda essa organização extremamente fina veio do nada. Doideira. Doideira. Por isso, meu primeiro princípio. A criação, como Gênesis declara, é a base de tudo. O Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho começa em Gênesis. O Evangelho não começa com Deus amou o mundo de tal maneira. O Evangelho começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que essa base é tão importante? E eu já estou na 4ª pregação. Por que é tão importante? Primeiro, para que você possa crer nos milagres. Vocês acreditam que um peixe engoliu um homem? Não é assim que os darwinistas zombam de nós? Aí eu falo, vocês acreditam que um réptil virou um dinossauro? Ué? Quando eu falo que mula fala, na Bíblia tem relato de mula falando. Ué, vocês dizem que nós evoluímos de um primata, o primata não falava. Mais ainda, vocês dizem que nós evoluímos de algo desse tamanho, do tamanho da cabeça de uma ervilha. É menor ainda, tá? Mas só para você visualizar. E ali estava contido tempo, matéria, energia, espaço. E através de uma explosão e desse caos, o universo se auto-organizou de maneira perfeita e balanceada. Você crê nisso? Então, se é se tratando de doideira, o seu é muito mais doido. Mas o meu não é doideira. Sabe por quê? O ser que criou o peixe do nada teria dificuldade de dar ordem a esse peixe? O Deus que é por meio da sua ordem, ele disse, peixes, venham à existência. E eles passaram a existir. Se você crê nisso, fica muito simples crer que Deus deu ordem para um peixe engolir Jonas. Fica muito simples. Muito simples. Quem abriu o Mar Vermelho? Nós dizemos isso. Deus abriu o Mar Vermelho. Não sei se é possível. Mas quem criou a água a partir do nada, ex nihilo, como declara Gênesis? Ele fez a água a partir do nada. Ele não pode controlá-la. Ele controlou a água quando ele a criou. Ele deu ordem a ela. Lembra de Jesus dando ordem à tempestade e ela se acalma? Por que não pode abrir o mar? Ele deu a ordem para que ela existisse. Não pode dar ordem para que ela se abra? Ele faz o que ele quiser. O Deus que criou o seu corpo não pode curar o seu corpo? Não crê em milagres. Você crê que Deus cura câncer? Cegueira? É claro que eu creio. Minha esposa usava um óculos dessa grossura quando antigamente, lembra? Aqueles assim, ó. Não, acho que não tem mais, né? Era uma grossura assim, o negócio era grosso, ficava até parecer aquele, ó, cheio de bolinha assim. Deus curou minha esposa, graças a Deus. Olha que coisa. Eu não creio nisso. Mas eu creio que Deus fez o olho a partir do nada, não pode restabelecê-lo. Eu creio que Deus fez o corpo humano. Ele fez do pó da terra. Não pode restabelecê-lo? É claro que pode. É claro que pode. Faz todo sentido. Lembra de Deus no Antigo Testamento sustentando seu povo por meio de codornizes que traziam carne? Deus deu ordem àquelas codornizes e elas obedeceram. O mesmo Deus que fez a terra não pode dar o pão que procede de lá para você, para sustentar você? Quando você duvidar se Deus vai cuidar de você, se você vai ter comida amanhã, lembre-se, Ele criou o seu corpo do pó da terra. Ele criou os astros. Ele criou a terra. Ele criou a chuva. E é Ele quem possibilita a agricultura. É Ele. Esse ser que criou todas essas coisas vai ter dificuldade de colocar o pão na sua mesa? Jesus adverte: os pássaros não trabalham, não ajuntam em celeiros, e eu sustento. Não vou sustentar vocês, nenhum de vocês vai morrer antes da hora. Seu filho, se ele vai ter emprego, se você é crente, você ama Deus, Ele prometeu, ele vai ter emprego sim, Deus vai cuidar do seu filho. Você não tem que ficar preocupado, que você tenha que levantar cedo e dar duro e fazer o seu máximo, mas depois dormir, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Quando você duvidar do cuidado de Deus, abra a janela, olhe para a natureza e lembre-se, aquela montanha ali Ele fez do nada.
Aquela montanha ele fez do nada. Não pode cuidar de mim e do meu filho? Ele pode, ele vai. Porque a Bíblia diz que ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Você crê? Creia nos milagres. Creia nos milagres. A natureza nos leva a crer nos milagres. A criação é a base de tudo. Em segundo lugar, porque a moralidade procede de Gênesis. No Novo Testamento, toda a moralidade do casamento procede de Gênesis. Procede do poder criacional de Deus. Exemplo. Não pode divorciar, diz Deus, exceto em caso de adultério. Ele diz por quê? Porque não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher? Lido onde? Aqui, em Gênesis. A própria moralidade procede de Gênesis. Homossexualismo é errado. Por quê? Paulo diz em Romanos, é antinatural. Por que errado? Porque Deus não fez você assim. Deus não fez você assim. Deus criou você para outra coisa. Por isso é errado, porque é antinatural. Fere a natureza. Fere a natureza. Mas não apenas sobre a moralidade. Mas a criação nos direciona para o nosso propósito. Um cristão genuíno, dentro dele há um clamor. Ele não quer apenas que as coisas deem certo, que o trabalho dele vá para frente. Todo mundo quer isso, eu sei que todo mundo quer isso. Quem não quer que o seu trabalho tenha um bom resultado, que você tenha um bom salário? Todo mundo quer. Mas para um cristão, isso não é o suficiente. Eu creio não é apenas para o cristão, é para todo mundo. Lá no fundo da nossa alma, nós temos algo. Porque Deus nos criou para um propósito. Ele nos fez para algo. Lá no fundo da nossa alma, a gente quer responder: eu estou fazendo aquilo para o que Deus me fez? Eu estou no lugar certo? Vocês sabem, eu queria mudar daqui dessa cidade. Durante muito tempo. Detestava, falava, não quero morar aqui não. Não quero ficar aqui. E fiquei até meio deprimido, para falar a verdade. Mas aí quando eu vi que não tinha jeito mais, eu desliguei o telefone, o pastor falou, não vai dar para você mudar aqui para São Paulo. Desliguei o telefone e falei, aqui é o meu lugar. Falei, não adianta, eu estou vendo, Deus quer que eu fique aqui. Eu fiz de tudo, eu tentei tudo que é possível para ir embora. Deus quer que eu fique aqui. E a angústia foi embora, porque eu falei, se é isso, amém. Eu vou ficar aqui, se esse é o lugar que Deus quer que eu fique. Não sei até quando, acho que eu espero até o final. E amém, sem problema algum. A nossa satisfação se dá por saber, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. É como um livro não foi feito para servir de amparo para a televisão que está meio caída. Está usando ali, mas esse não é o propósito pelo qual ele foi criado. Todos nós temos dentro de nós isso. Algo que nos comissiona a buscar aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Porque isso tem a ver com Gênesis. O modo que Deus nos fez. E para o que Deus nos fez. Como Deus fala para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu te vi, eu te escolhi. E eu determinei que você fosse meu profeta. Como o salmista declara. Que Deus nos viu substância ainda informe. E no livro dele, ele escreveu e determinou todos os nossos dias. Todos nós precisamos de um propósito. Todos nós caminhamos para algum lugar. A vida sem propósito não faz sentido. Isso tem tudo a ver com Gênesis. O modo que Deus nos criou e para o que Deus nos criou. Cada um de nós é de um jeito. As pessoas são diferentes. Deus fez o pássaro para o ar, o peixe para o mar. E Deus também fez você com um propósito. Está vendo? Tudo começa em Gênesis. O Criador. Mas se não foi Deus quem fez você, você não tem propósito nenhum. Você não nasceu para nada. Você é poeira cósmica, indo para lugar algum. Mas se Deus fez você, Deus tem um propósito. Tudo que você faz na sua casa, que ninguém está vendo, tem um propósito. Segundo, com Deus o mundo fica colorido. Você nota a linguagem que ele está usando, que o salmista está usando para falar sobre a criação. Ele diz, olha, um dia discursa sobre outro dia. É uma linguagem poética para descrever a natureza. O outro aqui, ele está dizendo, olha, verso 5.
O sol, ele compara o sol a um herói. Ele diz: como um noivo que sai do seu aposento e como um herói que se alegra a percorrer o seu caminho é o sol. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. Olha a linguagem romântica e poética que o salmista usa para se referir ao sol. Um herói, um noivo, que como um cavaleiro sai montado em seu cavalo para percorrer a sua jornada e cumprir o seu propósito. Essa é a perspectiva da natureza vista com essa ideia de que Deus criou. Tem propósito. É bela, é bonita, é organizada. Mas olha agora a perspectiva de alguém que olha para essa mesma natureza, mas é a perspectiva de alguém que não crê em Deus. Está lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes capítulo 1, o escritor está escrevendo de uma perspectiva teísta, de alguém que não crê em Deus. E aí olha como que ele vê a natureza. Está vendo aqui no Salmo? Oh, a natureza é linda. É como noivo. O sol é como noivo. O sol é como um herói que cavalga. Mas olha a perspectiva de alguém que não crê em Deus. Eclesiastes 1. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Tanto é que em algumas Bíblias o subtítulo é A Mesmice da Criação. Ou A Mesmice da Natureza. Olha que coisa chata, todo dia a mesma coisa. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche, é o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Para o salmista que escreve, olhando para a natureza com os olhos de Deus, ele diz: o sol é uma coisa linda, parece um noivo apaixonado. Parece um guerreiro que monta o seu cavalo e percorre o seu caminho. Agora, olha o autor de Eclesiastes, escrevendo sobre o mesmo sol. É uma chatice, todo dia a mesma coisa. Todo dia ele faz seu caminho. Óbvio, aqui é na linguagem do observador, tá? Todo dia é chato, é chato, é chato. A natureza é chata, o trabalho é chato, tudo é chato. Tudo fica chato se Deus não está ali. Olha como que você observa a natureza sem Deus. A gente está aqui, né? Eu acho lindo o lugar, eu acho lindo onde a gente mora. Muito lindo. Ubatuba, que está perto da gente também, eu acho lindo. Né? Acho muito bonito. E esses dias fui para o Nordeste, aí eu e meu irmão, a gente fica na briga lá. Eu falo, eu gosto de Ubatuba. Gosto de Ubatuba, gosto de Ubatuba. Agora ele foi para Cancún, aí eu não sei, né? Aí ficou, acho que difícil. Mas quando você vai para um lugar diferente, porque você acostuma com o que é belo, às vezes você não tem noção. Eu ando de bicicleta por aqui, eu falo, gente, aqui é muito bonito. Mas quando você vai para um lugar com um acidente geográfico que é diferente do seu, você tende a... Porque é aquilo que é novo, aquilo que é diferente. Até o Cerrado, por exemplo. Eu acho aqui mais bonito que o Cerrado, mas tem a sua beleza também o Cerrado. Tem lá a sua beleza, tem muita arara. Primeira vez que eu entrei assim, conhecendo o Cerrado, eu achei bonito. Então quando você vê algo... Aqui talvez você está acostumado já com as nossas belezas. Mas você já deve ter tido essa experiência de ir numa paisagem diferente e você falar, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ou então, dependendo de um lugar onde você tem uma boa vista para o pôr do sol. Onde eu morava, lá para o São Manuel, tinha uma vista, a minha casa estava num lugar assim maravilhoso. Eu falava, gente, que coisa maravilhosa. Ou então, nós aqui não temos, né, aurora boreal. Imagina se você tivesse, quando a gente vê pela TV, pelo celular, não é maravilhoso? Você fala, imagine você olhando. Você ia falar, né? O que você ia fazer? Pensa bem, você está ali vendo o sol, aurora boreal, se Deus não existe, o que você ia falar? Quando você olha aqui e fala, eu falo o quê? Meu Deus. Agora, se Deus não existe, átomos criacionais. O negócio não faz nem sentido, gente. Não faz nem sentido. Forças da natureza que se autocriaram. A vida é bela quando tem Deus. Porque quando tem Deus, tem propósito. Você olha e fala, puxa, quem fez algo tão espetacular? Por isso o salmista diz, a natureza proclama a glória de Deus. Quando eu contemplo os teus céus, eu fico maravilhado. Só faz sentido ficar maravilhado sabendo que Deus existe, que Deus criou tudo aquilo ali. Você fica maravilhado com o caos? Com geração espontânea?
Não fica. É a ideia de que tem um Deus que fez com propósito tudo, é que faz com que você diga, meu Deus. Se Deus não existe, somos apenas acidente da natureza, jogados aleatoriamente num vazio e sem propósito. Se o mundo foi feito sem propósito, você também. Se o mundo foi feito sem propósito, você também foi feito sem propósito. Você percebe que isso é o que dá força para você enfrentar todos os seus desafios? Ter propósito? Sabe quem percebeu isso também? O filósofo existencialista ateu, Albert Camus. Albert Camus, ele era ateu. E ele escreveu um livro chamado Mito de Sísifo. Qual era a ideia do livro? Baseado na mitologia grega, Sísifo havia sido punido pelos deuses. E ele deveria carregar uma enorme pedra sobre seus ombros até o alto do monte. Chegando lá, a pedra rolaria até o chão. E ele faria aquilo eternamente. Essa é a base do livro. O que significa isso? Quando você tem uma pedra para carregar, mas você tem um objetivo, você suporta. Mas se não tem propósito, você não aguenta, é uma tortura, é pior que o inferno. Essa foi a punição que os deuses deram a Sísifo. O sofrimento dele não teria fim, não teria um propósito. A gente sofre e a gente aguenta o sofrimento. Nós aguentamos carregar pedras porque nós vislumbramos algo lá na frente. Mas quando a gente não tem propósito, é só o sofrimento pelo sofrimento. Albert Camus diz, a tendência é ao suicídio. E o livro inteiro dele é sobre essa temática. Por quê? Porque o que Albert Camus dizia? Olha, a falta de crença em Deus leva o homem à falta de propósito, que leva o homem ao suicídio, dizia Albert Camus. Ele era ateu e ele percebeu essa tendência humana. E aí ele dizia, olha, o livro é para dizer o seguinte, olha, vocês não precisam inventar Deus para inventar propósito que dá força para vocês aguentarem o dia a dia. Vocês não precisam disso. Há uma maneira de não crer em Deus e mesmo assim conseguir viver. E aí ele dá os seus motivos lá, que são falsos e errados, mas ele notou isso. Ele notou que é uma tendência humana, que em cada um de nós. Se Deus não existe propósito. Se não existe propósito, a tentação ao suicídio é enorme, diz Albert Camus. Mas quando você carrega pedra e você crê em Deus, isso confere propósito, você aguenta qualquer coisa. Porque você sabe que você vai levar aquela pedra para algum lugar. E ela não vai rolar até lá embaixo. Pense, por exemplo, em José. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Depois de muitos anos carregando uma pedra, ele deixou aquela pedra no chão, se tornou governador do Egito, e através disso, Deus salvou toda a família dele. Toda a família dele. Ou pense então em Jó. Jó carregou muitas pedras. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Jó ficou doente. Mas diz o texto que Deus usou isso para mudar Jó. A ponto de Jó afirmar o seguinte: antes de sofrer tudo isso, eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ou seja, aquelas pedras que Jó carregou, um dia ele abandonou. Ele aguentou o sofrimento porque havia um propósito. O mesmo se dá comigo e com você. Nós aguentamos qualquer coisa se nós temos Deus, porque nós entendemos que Deus usa a nossa dor momentânea para algo maior. Aquilo que nós hoje não conseguimos entender, nós cremos, tem propósito. Eu estou carregando essa pedra agora, mas tem um propósito. E por isso, Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque eles têm propósito. Eles sabem que as coisas não acontecem por acaso. Que nem um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça cai, sem Deus permitir. Então, essa crença de que a nossa vida, nos mínimos detalhes, está sendo ordenada por Deus, nos confere esperança e faz com que aquilo que Isaías disse se cumpra. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A crença de que existe um Deus que nos criou com um propósito faz com que carreguemos todas as pedras, mesmo pedras que carregamos há muitos anos. Talvez você pode carregar uma pedra a vida inteira e ainda assim você vai conseguir. Sabe por quê? Porque Paulo diz isso aqui, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós.
É por isso que o Lázaro da parábola de Jesus, lembra dele? Lázaro morre doente, ele viveu a vida doente, ele é um mendigo que come as migalhas que caem da mesa do rico. E o texto diz que ele morreu ali, na sarjeta, ele era crente. Ele não prosperou. Ele teve uma vida de sofrimento. E mesmo assim, ele aguentou todas as coisas firme e saiu da sarjeta para a eternidade. Por quê? Ele aguentou carregar a pedra da pobreza, da doença. Um cachorro vinha lamber as suas úlceras. Por que ele aguentou tantas pedras? Porque eu tenho por certo para mim que os sofrimentos do tempo presente não significam nada, porque Deus me fez com um propósito. Eu existo para Ele e um dia eu estarei diante dEle. E toda lágrima dos meus olhos, diz Apocalipse, será arrancada. E tudo fará sentido. Por que é tão importante crer que Deus criou o universo com propósito? Porque se Ele criou o universo com propósito, Ele também fez você com um propósito. Seu pai pode não ter escolhido você. Sua mãe talvez não planejou você. Mas Deus planejou. Você está aqui, agora, me ouvindo, porque um dia Deus viu você, Deus tocou seu coração, Deus usou uma pessoa, Deus usou o YouTube, Deus usou alguma coisa para tocar você e trazer você aqui. Porque a sua vida não é sem propósito. E eu sei disso porque Deus criou o universo com propósito. E Ele criou você também com propósito. Você crê? Terceiro, e eu acho que último. Sem desculpas. Tá certa essa minha frase? Sem desculpas para crer. Não, para não crer, tá certo. Você não tem desculpas para ser incrédulo. A primeira agência missionária é a criação. Antes de Deus enviar os seus apóstolos aos confins da terra, Ele enviou o sol. Ele enviou os astros. Por todos os lados. A estrela percorre o seu caminho como apóstolo Paulo percorreu para pregar o evangelho. As estrelas também. Ele está dizendo aqui, olha, o sol percorre. Olha, está vendo como que os astros percorrem o seu caminho para anunciar que Deus existe? Paulo, em Romanos 1, declara que a humanidade é indesculpável. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Você pode conhecer a Deus, diz Paulo, os atributos invisíveis de Deus por meio das coisas que foram criadas. Que atributo invisível? Por exemplo, o seu poder. Você pode supor, por dedução lógica, que Deus é todo-poderoso por meio das coisas que foram criadas. Atributo invisível de Deus. Esse é um atributo invisível dele. Eu consigo ver até a ira de Deus. Me mandaram ontem, eu nem sei se esse era uma montagem, mas me mandaram ontem uma imagem lá do furacão. Que eu nem sei se era também um furacão lá, o Milton lá. Nome tadinho do Milton, nem é um nome que combina, né? Milton, nada a ver. Milton é uma pessoa tão boa, né? Milton, não dá uma ideia de uma pessoa, um velhinho, gente boa. Milton. Mas enfim. E aí me mandaram lá a imagem. Gente, negócio assustador. Assustador. Você já deve ter visto. Um dia lá, dependendo do ambiente em que você está, aquele barulho de vento que, meu amigo, quando você era criança, você ficava apavorado, não? É ou não é? Até a noite também às vezes simboliza isso, as trevas. Na Bíblia a gente vê isso, trevas. Sempre simbolizada como noite. Simboliza então a ira de Deus, a punição de Deus em relação aos homens, como Deus fez lá no Egito. Ele puniu, uma das punições foram trevas. A gente pode ver pela natureza também o lado sombrio de Deus, no sentido de que Deus pune, de que o homem fica apavorado ao ver Deus. Vocês já fizeram isso aqui? Um dia, quando eu era garoto, aí a gente está lá conversando, né, os amigos, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim, e aí tem que ir embora, na escuridão. No lugar onde eu estava lá era muito escuro. E aí, eu lá na frente, meus amigos lá, peguei minha bicicletinha, fui andando de boinha ali naquela rua, na escuridão. Virou a esquina, eu... de medo. Eu vejo isso, eu vejo a ira de Deus, a sua justiça, até através da criação. É o que Paulo fala. Os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos por meio da criação. E aí ele continua. Por isso,
tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Como eles tinham conhecimento de Deus? Por meio da criação. Por isso Paulo diz, são indesculpáveis. A natureza revela conhecimento acerca de Deus, não conhecimento completo. Por exemplo, a natureza não aponta para a cruz. Não. A natureza não aponta para a misericórdia de Deus. Às vezes a gente vê na natureza outra coisa até, não é? Bicho comendo bicho. A natureza em fúria. A natureza não aponta o Evangelho. Só o Evangelho aponta para o Evangelho. Só a Bíblia pode explicar a Deus de maneira mais abrangente. Mas a natureza, diz Paulo, já é o suficiente para que os homens se lembrem que existe um Criador. Não há desculpas para sermos incrédulos, diz Paulo em Romanos. Em 2 Reis, capítulo 7, havia fome sobre a terra. E Eliseu profetizou que haveria abundância. Eliseu disse, haverá abundância. Haverá abundância. Mas diz o texto que um capitão não creu. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Como? Comida da onde? Não tem. Ainda que Deus abrisse uma janela no céu. Disse o profeta, eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Você vai ver, mas você vai morrer. Você não vai comer, porque você foi incrédulo. Porque você foi incrédulo. Você não tem o direito de ser incrédulo. É pecado ser incrédulo. É o primeiro de todos os pecados. Tudo o que não procede de fé é pecado. Quando você, inúmeras vezes, está angustiado, muitas e muitas vezes, isso lá no fundo tem uma raiz de incredulidade. Você fica ansioso porque você não confia que Deus guarda você. Você olha para o futuro e você só vê trevas. Por quê? Porque você não confia. Você não acredita que Deus guarda você, que Deus cuida de você, que Deus protege você, que Ele vai suprir você e que Ele vai levar você em segurança até aquele dia em que você vai se encontrar com Ele. As inúmeras e inúmeras vezes que estamos num poço de angústia, tem uma raiz de incredulidade, de medo, em que estamos dizendo para o nosso Deus, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor sustenta o universo pelo seu poder, mas o Senhor não consegue me sustentar. O Senhor consegue sustentar o universo, o nosso sistema solar, todas as galáxias, mas o Senhor não dá conta de mim. É isso que estamos dizendo, e é por isso que andamos angustiados. É por isso que inúmeras vezes estamos com medo do amanhã, com medo do cenário político. E nos esquecemos que a Escritura diz o seguinte, que Deus não apenas sustenta o universo, mas como o coração de cada rei está nas mãos de Deus, e Deus inclina para onde quer. O Lula, o Hitler e todos os perversos que já surgiram, nenhum deles surgiram num dia em que Deus tirou férias nas Bahamas celestiais, dormiu, acordou e quando ele viu, o estrago estava feito. Não! A Escritura declara que Ele é Senhor sobre o universo. Ele controla cada rei, cada homem, cada circunstância deste mundo. Não controla, não cuida de você? Este universo grita para você todos os dias, calma, calma. O Senhor Deus está no controle. O Senhor Deus está no controle. A mão dele cuida de toda a criação, que inclui você. Você que é o povo de Deus. Essa é a perspectiva cristã. Nós não fomos chamados para andar com medo. Quando você for tentado a ficar com medo do amanhã, abra sua janela. Abra sua janela. Olhe para o horizonte. E lembre-se do sol como um noivo e como um herói que sai a percorrer o seu caminho. Lembre-se que Deus fez todas as coisas a partir do nada. Que Ele fez o universo com um propósito. Que Ele fez você com um propósito. E que Ele cuida de você. Ele guarda você. E lembre-se que todas as coisas, todas elas, são secundárias em relação ao homem. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, bom. Lembra disso? Não é maravilhoso? Os astros não são maravilhosos? Você olha e fala, é demais. Linda. Um IP, onde eu ando de bicicleta, tem um IP amarelo bem no meio. É a coisa mais linda. Bom,
Deus fez o ipê amarelo e falou: bom, bom. Deus fez a fauna, a flora e disse: bom. O minério, bom. Aquela arara azul linda, bom. Já viu uma baleia? Eu morava em Ubatuba, encalhou uma jubarte lá na praia. Se você já for em Ubatuba, tem a Praça da Baleia. Aquela baleia lá, aquela ossada daquela baleia, é a ossada dessa baleia que encalhou há muitos anos lá em Ubatuba. Era tão grande, tão grande, tão grande, que assim, de muito, muito longe, a gente não aguentava o odor. Era muito fedido. Mas é maravilhoso. A gente ficava assim, era gigante. Deus criou isso e disse: bom. Mas um dia, Ele deu ordem a você: ponha-se de pé agora. E aí Deus disse assim sobre nós: muito bom. Muito bom. Porque nós somos os únicos que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. E eu posso aguentar qualquer pedra. Porque o meu Deus confere propósito à minha existência. Quantos creem? Vamos ficar de pé.